Bom, boa tarde hoje, boa tarde aqui, e para quem estiver assistindo, oi, sejam bem-vindos à minha live. Eu acho que hoje eu vou ser mais breve do que sempre, pelo menos tentarei, não é mesmo? E vamos lá para Provérbios 15. Hoje, Provérbios 15 falou muito comigo e são conselhos que eu acho que eu sempre ouvi, até por ser uma pessoa muito explosiva, muito espontânea, muito tudo essas coisas, então acaba que o Provérbios de hoje falou muito comigo, exatamente nesse sentido, porque os conselhos eu acho que ficaram mais voltados ao saber falar, saber o que falar, saber quando falar, saber ter conhecimento do que se fala, né? E tudo isso, então, eu acho que foi o mais presente hoje em Provérbios 15 para mim, e que eu vou ficar refletindo, e acho que é quase que uma coisa que eu tenho que refletir todos os dias e todas as horas, e muitas vezes eu ainda me pego fazendo isso, que é de falar sem pensar, de falar, conversar com qualquer pessoa, e às vezes não pontuar o que eu quero falar e não saber falar direito as coisas que eu quero, né? Eu acho que entra com tudo, tá muito arraigado com tudo que eu tenho falado, tá muito junto com Provérbios desde que eu comecei com Provérbios 3, e tudo acho que se volta a isso também, né? Porque falou de sabedoria, falou sobre conhecimento, falou sobre prudência, falou sobre dar conselhos, saber de quem pegar conselhos, falou sobre o caminho, sobre o bom, sobre o mal. Falamos sobre muitas coisas nessas últimas lives. E nesse sentido, eu acho que isso entra também muito forte com tudo isso, sobre conhecimento, sobre o que nós temos como conhecimento, sobre ser sábio, sobre sabedoria, e nessa questão do saber falar, né? Saber o momento oportuno para falar algumas coisas, se a gente tá querendo dar um conselho para alguma pessoa, saber o momento oportuno para isso, se está tendo alguma briga, algum momento de briga e que você pode ser um apaziguador nesse momento, então que você seja o apaziguador ou se cale, mas que não seja você o provocador da briga e que não partam as brigas de mim. Desculpa por eu estar fazendo a live, às vezes eu esqueço, mas essas reflexões são minhas, então são para mim. E aqui em casa a gente é muito de falar, de conversar, de gritar, de discutir, tudo é motivo de briga muitas vezes, e é nosso jeito aqui, né? E às vezes eu acabo levando isso para outros lugares que não deveria. Então, entra também no saber ouvir as repreensões, né? Então, muitas vezes, se é para a gente ouvir e acatar, então é bom a gente se calar nesses momentos e saber, então, não falar, ou se for se defender, ou se for falar alguma coisa que seja com conhecimento, que seja com sabedoria. E então, Provérbios 15 hoje falou exatamente isso comigo, sobre ter respostas brandas, né? Quando nos perguntarem, quando nos provocarem, tentarmos ser apaziguadores. Eu tenho que tentar ter uma fala mais branda, saber o momento certo, oportuno para falar algumas coisas, pensar muito antes de falar, que tenho que um momento meditar sobre o que vai falar, e eu não faço isso. Muito difícil fazer isso. Sou uma pessoa muito espontânea, falo tudo que vem na minha cabeça e não ligo quem tiver. Já fui muito pior, eu sei que eu já fui muito pior, já magoei muitas pessoas e até peço perdão para você se algum dia eu falei, por ser muito, não sei como fala, mas ser muito para frente, falar muito, eu posso ter magoado você algum dia. Então, se eu fiz isso, me perdoa, talvez no momento de fúria, talvez no momento de raiva, ou talvez foi sem intenção nenhuma mesmo. Então, eu peço perdão para vocês. A minha intenção nunca vai ser ferir alguém, principalmente com as palavras, porque eu sei como isso machuca, porque já fizeram isso comigo, né? E então eu peço perdão já de cara por fazer isso, porque eu reconheço que eu tenho que pensar mais antes de falar. E que minha palavra derrame conhecimento. Se eu tenho adquirido conhecimento, se eu tenho aprendido tantas coisas, que isso saia da minha boca, né? E não coisas tolas, coisas vãs.
ser mais calma no falar, ser mais serena, ou seja, não provocar, né? Uma coisa que eu costumo fazer muito até, provocar as pessoas. Eu sei que às vezes é muito porque eu sou muito zoeira, mas até que ponto, né? Que eu tenho que continuar sendo assim. Então, são conselhos assim que eu acho que são muito importantes para mim mesmo, muito mesmo. Teve o versículo 22 que falou assim: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. E eu lembrei da questão da minha dissertação, que eu coloquei na reunião do grupo de pesquisa que eu participo, ela, e ali todo mundo pontuou várias coisas, discutiu bastante, e eu agradeço muito. Talvez eu não tenha deixado muito claro, porque ao mesmo tempo eles estavam mexendo em coisa minha, e talvez a minha cara, que eu sou muito cheia de caras, né? Talvez a minha cara não tenha sido muito boa para eles, e eles acharam que eu estava brava com aquilo. No momento eu até estava, mas fiquei mais em silêncio, porque se eu falasse alguma coisa eu ia chorar, eu acho. Então eu preferi ficar calma, senão ó, até agora eu já tô querendo dar uma chorada, mas eu entendo e foram conselhos, foi tudo muito excelente para mim e que eu tenho tentado modificar mesmo a minha dissertação graças a esses muitos conselhos, né? Quando eu li projeto, não me deixou de. Eu lembrei da dissertação e não teve como, né? Porque é o que eu tenho vivido agora. E eu tive muitos conselhos e até agradeço por isso, gosto muito do meu grupo de pesquisa por isso, porque por mais que ali sejam tantas pessoas diferentes e que a gente escuta tantas coisas, muitas pessoas sabem realmente falar, sabem trazer esse conhecimento que elas têm para mim, e então eu agradeço muito, né, a Deus por eu estar nesse grupo, e por tudo isso. Ai, gente, eu ia falar só 5 minutos, não consegui, falei 7, e vocês sabem, eu gosto muito de falar, então eu falaria até muito mais, mas é isso. E hoje que eu refleti sempre, tentar pensar bem antes de falar, eu acho muito difícil. Essa é uma tarefa que eu, Giovana, particularmente acho muito difícil, porque eu sou muito, falo. Eu não planejo nem muito para falar aqui na live com vocês, até se eu planejo, eu saio do script, mas é isso. Então eu vou ficando por aqui, até porque eu tenho uma reunião de orientação agora. E é isso, gente. Beijos, obrigada para quem viu, obrigada para quem vai ver aqui no Facebook mesmo, no YouTube, se vai ver no meu blog. Bom, é isso. E eu vou meditar sobre isso. Espero que vocês meditem também, porque eu acho que se todo mundo começasse a pensar mais antes de falar, as guerras não estariam aí. Mas é isso. E também se falassem coisas boas, né? É isso, gente. Esse assunto eu acho que é muito. Que a gente quer falar tudo. Beijo, eu vou encerrar, senão eu vou querer ficar falando mais. Tchau!